Gênesis, capítulo 12. O Eterno disse a Abrão: Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Olá, é um gosto estarmos aqui para mais uma análise profunda. Imaginemos o seguinte cenário. Pensemos que temos absolutamente tudo. Riqueza, conforto, um estatuto social invejável. Basicamente a vida perfeita, não é? Exato, o topo do mundo. E vivemos no centro absoluto da civilização mais avançada da nossa época. E depois, num dia aparentemente perfeitamente normal, decidimos empacotar a nossa vida toda numa tenda e caminhar em direção ao desconhecido? Sem qualquer garantia. Pois, baseando-nos pura e simplesmente numa voz que mais ninguém ouviu. Quer dizer, isto parece o enredo de um colapso mental? Sem dúvida. Para qualquer pessoa sã, soa a pura loucura. É exatamente isso. A ideia de fazer as malas e partir sem o mapa, cortando todos os laços familiares e sociais. Mas é exatamente este nível de ruptura, este corte radical e incompreensível à luz da lógica humana que dá o pontapé de saída para toda a história de redenção. E é fascinante olhar para isso. O nosso foco hoje está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E para nos guiar neste estudo, temos sobre a mesa os textos bíblicos fundamentais, como é natural, mas vamos cruzar isto com as anotações históricas incisivas de John Wesley. Que são riquíssimas, diga-se de passagem. Muito mesmo, e também com as reflexões contundentes presentes nas Institutas de João Calvino e com a visão panorâmica dos escritos de Ellen G. White. Ok, vamos dissecar isto. O nosso grande objetivo hoje é perceber a mecânica desta fé. Pois, porque não é uma fé passiva. Nem pensar. O que significa, na prática, arrancar para uma jornada antes mesmo de saber o destino final? E como é que isso se aplica à vida cotidiana de quem nos ouve hoje? Essa é, de facto, a questão estrutural que paira sobre este texto. E para chegarmos ao cerne dessa fé, não podemos começar pelo destino. Temos de olhar para trás, não é? Obrigatoriamente. Antes de percebermos para onde este homem foi, temos de compreender de onde ele saiu e, mais importante ainda, a magnitude literária e teológica do que está a acontecer na própria narrativa bíblica neste exato momento. Gênesis 12, versículo 1, não relata apenas uma mudança de morada. É muito mais do que isso. É uma autêntica ruptura de escama cósmica. Pensemos bem, nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, o escopo da narrativa é universal. O texto abrange a história da humanidade inteira. É um épico gigante. Exatamente. Temos a criação do universo, a queda no Éden, que fratura a raça humana, depois o dilúvio que submerge e reinicia o planeta inteiro e a dispersão das nações na Torre de Babel. É uma narrativa gigantesca, uma, digamos, lente grande angular. E depois, de repente, tudo muda. Pois, no primeiro versículo do capítulo 12, essa lente fecha-se dramaticamente. Sabe, é uma transição que me faz sempre lembrar o uso daquelas aplicações de mapas digitais no telemóvel. Como assim? Durante 11 capítulos é como se estivéssemos a olhar para o ecrã e a ver o globo terrestre inteiro a girar. Vemos os continentes, os oceanos, as grandes massas populacionais a moverem-se, a dividirem-se e depois, abruptamente, fazemos um zoom extremo. Claro, percebo perfeitamente a analogia. E que tenda num único homem chamado Abrão no seu canto em Ur dos Caldeus. O contraste visual que o texto sugere é fascinante. O que é verdadeiramente fascinante aqui, para além dessa mudança de perspectiva que acabou de descrever de forma brilhante, é o peso que esse único ponto no mapa carrega. Ur dos Caldeus não era de todo uma pequena aldeia no meio do deserto. Não era um lugar esquecido pelo tempo? Longe disso. Situava-se na Mesopotâmia, no que é hoje o sul do Iraque, e no mundo antigo era o equivalente a uma metrópole moderna, como Nova Iorque ou Tóquio. Uma cidade vibrante. Um polo comercial avançadíssimo. As escavações arqueológicas mostram que possuía escolas, bibliotecas, um comércio fluvial intenso, tribunais e até um nível de saneamento e conforto material impressionantes para a época. Portanto, ele tinha tudo. Tudo o que o dinheiro e o estatuto podiam comprar. Mas, e este é o ponto onde o texto nos pede atenção redobrada, era um ambiente total e estruturalmente imerso na idolatria. Pois,
A sociedade girava em torno de divindades astrológicas, sobretudo o deus Lua. E a própria Bíblia, mais tarde no livro de Josué, no capítulo 24, relata-nos claramente que Terá, o pai de Abrão, servia a outros deuses. O que complica muito a narrativa familiar. Sem dúvida. Portanto, quando Deus intervém, o chamamento não é um convite amigável para um retiro espiritual, é uma extração cirúrgica. É um corte violento com todo um ecossistema cultural que o prendia. E uma coisa que frequentemente nos escapa, porque tendemos a ler os textos bíblicos de forma muito isolada, é que esta extração não foi um evento instantâneo. Exato, não foi de um dia para o outro. Pois, lemos Gênesis e parece que Deus estala os dedos, Abrão acorda, faz as malas e aparece em Canaã na manhã seguinte. Mas, se formos rigorosos e cruzarmos este texto com o discurso de Estevão, em Atos dos Apóstolos, percebemos que a mecânica de obediência foi muito mais complexa. Houve etapas bem marcadas. O fazes, sim. A revelação aconteceu ainda na Mesopotâmia, o que nos indica que ele teve de lutar repetidamente contra a inércia de ficar pelo caminho, sobretudo na paragem que fizeram em Harã, onde o pai dele acabou por falecer. Precisamente. Essa passagem de Atos 7 é vital porque nos mostra que a obediência não é, regra geral, um evento único de heroísmo instantâneo. É uma cadência de respostas. Uma série de sims, não é? Sim. Houve o primeiro impulso terrível para deixar o conforto absoluto do Ur. Depois, a caravana estabeleceu-se em Harã. E Harã era, culturalmente, muito semelhante a Ur. Era outro centro de culto ao deus Lua. Um lugar familiar. Familiar e seguro. Era um lugar muito confortável para se instalar e dizer, bem, já caminhamos o suficiente, podemos ficar por aqui. A tentação de parar a meio. Pois é. E foi só depois da morte do pai, Terá, que Abrão avançou definitivamente. Isto demonstra que a jornada de fé exigia uma renovação constante da vontade. Foi preciso dizer sim em Ur, para começar, e foi preciso dizer sim novamente em Hará. Quebrando aí, sim, as últimas amarras familiares. Exato. Para concluir a caminhada até à Terra Prometida. Aqui é que a coisa fica verdadeiramente interessante. Por falar nessas amarras e na saída do Ur, há aqui um pormenor histórico, quase uma nota de rodapé fascinante que encontrei nas notas do teólogo John Wesley. As notas do Wesley trazem sempre ângulos surpreendentes. Verdade. Ele debruça-se sobre a etimologia e a tradição em torno do nome Ur dos Caldeus, ou, no original hebraico, Ur-Kasdim. Aparentemente, a palavra Ur carrega a raiz para fogo ou chama. Exato. E Wesley menciona uma tradição judaica muito antiga que afirma que a recusa de Abrão em participar na idolatria reinante foi tão severa, mas tão severa, que ele teria sido atirado para um forno ardente pelo rei local, sendo salvo por milagre. É uma tradição poderosa. Independentemente de aceitarmos isso como um facto literal ou apenas como uma tradição literária, a implicação é brutal. A terra natal dele era um ambiente abertamente hostil à fé num Deus único. Sem dúvida. O que Wesley resgata ao mencionar essa tradição não é a obrigatoriedade de acreditarmos num episódio extra-bíblico de um forno ardente. O ponto de Wesley é sublinhar a necessidade de compreendermos a asfixia espiritual daquele lugar. O sufoco que devia ser viver ali. O ambiente era de um fogo devorador, fosse metafórico ou literal, contra qualquer um que não se curvasse aos ídolos. Wesley é muito perspicaz ao elaborar sobre o duplo propósito de Deus neste chamamento. E qual era esse duplo propósito? O objetivo supremo não era apenas dar a Abraão um novo território. O objetivo era, simultaneamente, provar a qualidade da sua fé e retirá-lo de um ambiente cuja toxicidade acabaria por sufocar a promessa. Faz todo sentido. A ordem de partida era a pedra de toque. Era a linha desenhada na areia para provar se Abraão amava mais a voz do Criador ou a segurança da sua terra natal e do seu círculo social. Ur era o grande anestésico da fé. E essa ideia do teste definitivo leva-nos às palavras exatas que Deus utilizou. Porque Deus não usou um vocabulário leve. Há pouco, ao ler as notas sobre o texto original hebraico, deparei-me com a expressão Lech Lechá. Uma expressão fascinante. Confesso que, à primeira vista, nas traduções vulgares que usamos, parece um simples imperativo, um mero vai-te embora. Mas, estudando a raiz, percebe-se que há uma carga existencial imensa. Muito além de uma viagem física. É quase como se Deus estivesse a dizer vai para o teu próprio bem ou afasta-te para te encontrares.
Como é que a gramática hebraica constrói este comando tão peculiar? É uma observação profunda. No hebraico bíblico, a raiz verbal é alak, que descreve o ato físico de caminhar. Mas a construção lek-leka é muito rara e infinitamente mais densa. Pois, Ao adicionar a partícula leka, o comando deixa de ser apenas direcional e torna-se reflexivo e existencial. Os linguistas e teólogos traduzem esta construção não como um movimento geográfico, mas como uma jornada para o interior. um vai para ti mesmo. Exatamente isso. Deus estava a exigir que Abrão saísse da identidade que a sociedade de Ur lhe tinha incutido. A ordem implica: sai das definições que os outros te deram, sai da tua zona de segurança e caminha rumo à identidade singular que eu preparei para ti. Uau! Não era apenas deixar uma morada, era abandonar uma versão de si próprio para permitir que Deus forjasse uma nova. Espera, agora que descreve essa construção única de Lek-Leká como um imperativo de entrega total da própria identidade, algo acabou de clicar na minha mente. O quê? Eu tenho a certeza absoluta de que já vi esta exata expressão, gramaticalmente idêntica, algures muito mais à frente na vida de Abrão. Deixe-me puxar pela memória. Gênesis 22. Ora nem mais. O momento em que Deus lhe pede o impensável. O sacrifício de Isaac? Deus diz-lhe para tomar o filho e ir para a terra de Moriá. É o mesmo comando, não é? Notável ligação. É rigorosamente o mesmo comando. E na literatura bíblica nós sabemos que estas repetições nunca são meras coincidências. Elas são arquitetura intencional. São espelhos. Exato. A expressão Lech Lekra surge apenas nestes dois momentos cruciais da vida do patriarca. No capítulo 12, Deus exige-lhe que abandone o seu passado, a sua terra, a sua origem. E no capítulo 22, ao pedir Isaac, Deus exige-lhe que entregue o seu futuro, a promessa, a descendência. Que peso avassalador. Estas duas aparições da mesma palavra funcionam como os pilares de uma ponte. A jornada de fé de Abrão é sustentada de uma ponta à outra por este imperativo divino de entrega absoluta. Ele teve de estar disposto a soltar o que ficou para trás e a entregar o que estava pela frente. Confiando exclusivamente em quem lhe dava a ordem. Exatamente. Sem qualquer rede de segurança. E voltando a esse abandono do passado, no capítulo 12, o texto é de uma especificidade quase dolorosa. Ele não diz apenas sai. Ele desdobra a perda em 3 fases cruciais. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Uma perda faseada e profunda. É como se a lente, aquele zoom de que falávamos no início, continuasse a apertar cada vez mais, até lhe tirar absolutamente tudo. É uma verdadeira cirurgia de amputação em 3 níveis concêntricos, do mais amplo para o mais íntimo. Primeiro, a renúncia macro da tua terra. A pátria. Isso mesmo. Significa abrir mão da cultura com a qual ele se identificava, do modelo económico que lhe dava sustento e da proteção militar de uma cidade-estado morada e poderosa. O que já é muito. Depois, o círculo aperta para a tua parentela. No mundo do antigo Médio Oriente, o clã extenso era o único estado social existente. Se houvesse fome, se houvesse doença, era a parentela que garantia a sobrevivência. Portanto, deixar o clã era um risco de vida altíssimo. Sem dúvida. Por fim, o golpe mais profundo na sua identidade e da casa do teu pai. Isto significava abdicar do direito de primogenitura, da herança direta e da identidade filial. Era apagar o seu nome dos registros de grandeza terrena da sua família para começar uma folha em branco com Deus. Mas, sejamos intelectualmente honestos e tentemos olhar para isto com alguma empatia básica. A um olhar desatento, ou mesmo a uma mente moderna que valoriza, e bem, a saúde mental e as redes de apoio, isto soa cruel. Sim, pode parecer. Quer dizer, pedir a alguém que ampute todas as suas raízes afetivas e lógicas de sobrevivência no só dia. Se um amigo partilhasse que uma voz lhe exigiu que abandonasse a família e a casa paterna para ir vaguear numa terra desconhecida, nós organizávamos uma intervenção psiquiátrica. Provavelmente sim. Como é que evitamos a conclusão de que esta exigência tem um quê de tirania psicológica? Essa resistência é natural e muito saudável. Se não sentirmos o choque e a crueldade aparente do texto, não o estamos a ler corretamente. Mas é aqui que precisamos da visão panorâmica.
E se ligarmos isto ao panorama geral, os escritos de Ellen G. White, em particular na obra Patriarcas e Profetas, são luminosos a explicar a causa por detrás deste aparente extremismo. Qual era a justificação dela? Nós esquecemos o estado do mundo pós-diluviano. A humanidade estava num processo acelerado de decomposição espiritual. A promessa redentora feita no Éden estava a esbater-se rapidamente porque os homens estavam a fundir a adoração ao Criador com a veneração das forças da natureza. Uma corrupção total da fé? O conhecimento do Deus verdadeiro estava à beira da extinção. Portanto, a crueldade aparente da ordem não era punitiva, era uma quarentena espiritual de emergência. Ou seja, a separação radical não era um teste sádico, era um isolamento sanitário estritamente necessário para salvar a própria mensagem? Exatamente isso. White argumenta que, se Abrão permanecesse no conforto da sua parentela, o constante bombardeamento da idolatria de Ur acabaria por anestesiar a sua fé e corromper a linhagem que traria o Messias. Ele seria absorvido pelo meio. Pois, Deus isolou não para o castigar com a solidão, mas para o transformar num depositário seguro da verdade. E isto altera completamente a nossa perspectiva do texto. Deus estava a criar uma incubadora para a salvação da humanidade. Isso muda tudo. A promessa de Deus culmina com as palavras "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Portanto, a perda brutal e pessoal de Abrão foi um mecanismo através do qual a bênção universal pôde ser garantida. A sua obediência solitária abriu a porta para o resgate de todos nós. É fascinante ver como uma aparente tragédia individual serve de fundação para a salvação coletiva. É o plano de Deus em ação. Mas, quer dizer, isso atira-nos diretamente para um dilema epistemológico gigante, um autêntico dilema de conhecimento. Como é que Abrão teve a certeza absoluta de que era Deus a falar? Essa é a grande questão. Ele vivia numa sociedade onde sacerdotes e magos afirmavam comunicar com deuses todos os dias. Ele está no meio dessa Babilónia de vozes e de repente recebe uma ordem avassaladora para deixar tudo sem sequer receber o contrato final de onde iria parar. Pois, Como é que ele sabia que não estava a sofrer de um delírio ou de uma ilusão? esse é, indiscutivelmente, o pilar de toda a teologia da revelação. O reformador João Calvino debruça-se sobre esse preciso mistério nas suas Institutas. O que é que Calvino diz sobre isso? Calvino questiona exatamente o mesmo. Como é que, antes de existir a Bíblia escrita, os patriarcas destrinçavam a voz do Criador das alucinações ou das falsas religiões que os rodeavam? A resposta de Calvino é profundamente reconfortante. Ele afirma que Deus não se justificava através de milagres espetaculares ou truques visuais que podiam ser imitados pelos feiticeiros da época. Então, como é que era feito? Em vez disso, quando Deus proferia os seus oráculos, ele imprimia uma iluminação interna. Havia um selo de autoridade que acompanhava a própria palavra e que gravava uma certeza inabalável no coração de quem ouvia. É um conceito abstrato, mas que eu consigo ilustrar com um cenário muito moderno. Pensemos no processo de assinar um contrato importante. Quando mudamos de emprego ou compramos uma casa, nós exigimos ver um documento com dezenas de páginas, queremos analisar todas as cláusulas, os prazos, o mapa de responsabilidades, as garantias financeiras. Só assinamos quando tudo está perfeitamente visível. Naturalmente, queremos segurança. Pois, a experiência de Abrão foi o inverso absoluto. Não lhe foi entregue um portfólio com o itinerário e os riscos minimizados. Foi-lhe entregue um papel em branco. O texto, pura e simplesmente, não existia. Certo. Apenas havia um espaço no final da página, mas a assinatura que lá constava exalava uma autoridade tão esmagadora, tão divina e irrefutável, que ele simplesmente aceitou o papel em branco. A confiança estava inteiramente na pessoa que assinava, não nos detalhes do acordo. Que metáfora magistral. A majestade de quem falava anulava a necessidade de detalhes. Usando outra imagem, é como um diapasão. No mundo cheio de ruído e frequências discordantes, quando o diapasão de Deus emitiu a sua palavra, a alma de Abrão, que fora preparada para escutar, entrou em ressonância imediata. Que imagem bonita. A vibração interna dessa verdade era tão límpida que silenciou qualquer dúvida. E apesar do destino ser um papel em branco, como muito bem notou, as promessas não eram. Ah, pois não. John Wesley utiliza um termo fascinante. Ele chama a declaração de Deus uma complicação de promessas,
uma verdadeira tapaçaria de garantias dadas para suportar o gigantesco peso da renúncia. E que garantias eram essas que contrabalançavam a perda de absolutamente tudo o que ele conhecia? Wesley disseca 6 promessas encadeadas neste breve texto. Primeiro, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação, o que preenche o vazio de ter deixado o seu clã. A substituição da parentela. Exato. Segundo, promete abençoá-lo pessoalmente, substituindo a riqueza material de Ur. Terceiro, promete engrandecer o seu nome. Isto é um contraste direto com os construtores da Torre de Babel, que queriam fazer um nome para si mesmos através da força humana. Uma diferença fundamental de motivação. Sim. Quarto, promete que ele será uma fonte de bênção para outros. Quinto, garante proteção ativa, afirmando: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que substituía os exércitos e as muralhas fortificadas da Mesopotâmia. Perfeitamente. Ele passa a ser protegido pelo próprio Criador. E a sexta promessa, o clímax desta tapaçaria através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Wesley sublinha que esta última promessa carrega em si a semente do Messias. O plano redentor revelado. É a promessa do Cristo, aquele que restauraria o que foi perdido no Éden. Diante do peso glorioso desta promessa e da certeza interna de quem a preferia, a obediência de Abraão só podia ser uma imediata e sem debate. Então, o que é que isto tudo significa? Trazendo toda esta teologia pesada para a nossa realidade prática, o que é que isto significa para todos nós que lidamos com incertezas diariamente? É aí que reside a força do texto. Porque muitas vezes, no ambiente protegido de uma escola bíblica, lemos estes textos, vamos ao livro de Hebreus, capítulo 11, que elogia Abraão por ter saído sem saber para onde ia, e romantizamos a história. Criamos um conto de fadas heróico. Exatamente. Higienizamos o processo todo. Esquecemos a angústia visceral, o nó no estômago de olhar para a família e dizer, bem, vamos empacotar a nossa vida toda. E a inevitável pergunta para onde, a única resposta honesta era, não faço a mais pequena ideia, mas confio na voz que mandou andar. Esta vulnerabilidade aterra-nos completamente. Isto levanta uma questão importante e o aspecto prático mais denso do nosso estudo. A verdadeira natureza da dinâmica da fé. O que torna este chamamento atemporal é precisamente a ausência da planta arquitetónica. Em Gênesis, a diretriz divina é: vai para a terra que eu te mostrarei. O tempo verbal é chave aí, não é? Fundamental. Notemos a precisão do tempo verbal. Deus não diz que eu já te mostrei, diz que mostrarei. É uma ação futura, contínua e totalmente dependente do movimento. Deus exige a obediência e o movimento no presente, para que a revelação do destino possa acontecer no futuro. Pois, e para a nossa mente moderna que vive obcecada por planificação, por controlo e por garantias absolutas antes de tomar qualquer risco, essa estrutura divina é assustadora. Nós queremos um mapa antes sequer de calçar os sapatos. Totalmente assustadora porque nos retira do lugar de controle a que estamos habituados. E é precisamente aí, no desconforto do vazio, que a fé ganha o seu fôlego. A fé de Abraão não era uma ignorância resignada ou passiva. Era ativa. Era uma confiança taticamente ativa. O desconhecido não era um fosso que impedia o avanço. O desconhecido era o tecido, o espaço onde Deus ia bordar a sua vontade passo a passo. A verdadeira fé parte apenas com o que tem. Com a promessa. Exato. E neste caso sublime, a única provisão que a caravana de Abraão levava era uma palavra imperativa. O destino não é algo que se entrega numa caixa no início da jornada. É algo que o peregrino vai descobrindo única e exclusivamente enquanto aceita colocar um pé à frente do outro na poeira do deserto. E isso inverte totalmente a lógica com a qual habitualmente negociamos com Deus, não é? A nossa oração típica é quase um ultimato contratual. Nós dizemos: Deus, mostra-me claramente como isto vai acabar, garante-me que vai dar certo e eu juro que obedeço. É o nosso padrão de segurança. E o padrão estabelecido em Gênesis 12 aniquila essa nossa presunção. A regra de ouro parece ser: obedece, coloca-te em marcha e eu assumo o compromisso de iluminar o metro seguinte do caminho. É o abismo gigantesco que separa o caminhar por vista e o caminhar por pura fé. Resume isso na perfeição. Se tivéssemos de cristalizar a essência de todo este comentário histórico e teológico, a meditação que importa reter é muito simples, mas custosa. A obediência de Abraão não ficou sentada à espera que as certezas chegassem.
Foi a própria ação de obedecer que gerou essas certezas. Que pensamento poderoso! As convicções espirituais não se fortalecem no sofá da teoria, solidificam-se no atrito da jornada. Existem propósitos divinos que são impossíveis de decifrar enquanto insistirmos em permanecer agarrados à nossa versão privada do Ur dos Candeus. A revelação só encontra o nosso olhar quando nos predispormos a olhar em frente. Isso obriga-nos a uma reflexão muito séria, porque o medo de ficar sem mapa é algo universal, a todos nós. No entanto, pensando bem no gênio inerente a esta pedagogia divina, imaginemos que Deus, na sua infinita presciência, entregava a Abraão logo no primeiro dia o mapa detalhado de toda a viagem. O que teria acontecido? Se lhe mostrasse antecipadamente os oásis, os perigos, os anos de espera e, finalmente, a fertilidade gloriosa de Canaão. Nós somos seres tão suscetíveis que, muito provavelmente, se tivéssemos essa visão integral, íamos apaixonar-nos cegamente pelo destino. Sem dúvida. Íamos transformar a terra prometida num novo ídolo e, ao longo do percurso, íamos esquecer-nos completamente de olhar para o guia. A beleza austera da ausência de mapa é que ela não nos deixa margem para isso. Ela obriga-nos, a cada instante, a cada encruzilhada sombria, a procurar a mão daquele que, sendo o único a conhecer o destino, promete caminhar ao nosso lado. Há uma dependência diária e vital. Que a coragem deste patriarca em soltar o porto seguro nos inspira a dar o primeiro passo, mesmo quando o horizonte está encoberto pela neblina da incerteza. Fiquem em paz, confiem na voz que ecoa através da palavra e nunca parem de caminhar.